Muito boa noite, sejam muito bem-vindos todos aqueles que aqui estamos e também, mais uma vez, as boas-vindas àqueles que nos assistem através desta transmissão do canal YouTube da Igreja Adventista de Setúbal. É sempre um momento especial nós podermos não só estarmos juntos, mas sobretudo dedicarmos tempo para o estudo da Palavra de Deus. Nesta noite nós vamos voltar mais uma vez ao tema do Espírito Santo. Os irmãos que estiveram na última reunião, ou aqueles que assistiram à última mensagem de quarta-feira, onde se falou justamente sobre o tema do Espírito Santo, devem se recordar de que vimos um conjunto de alguns textos bíblicos que falavam a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento. Muitos cristãos, sobretudo cristãos atuais, acreditam que o Espírito Santo é uma personalidade que aparece apenas no Novo Testamento. Mas, já no Antigo Testamento, não só o Espírito Santo foi abundantemente citado, como também os personagens deste período também tinham a noção da existência desta personalidade, da divindade, como também tinham a consciência da sua ação na vida delas. Assim, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da forma como Jesus, aquilo que Ele nos ensinou a respeito do Espírito Santo. E nós vamos hoje ficar, de alguma forma, a pesquisar um pouquinho em torno de 3 capítulos do Evangelho de São João. O capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. Portanto, nós vamos andar nestes 3 capítulos para podermos entender algumas das ideias fundamentais que Jesus ensinou a respeito do Espírito Santo. E vamos encontrar aqui respostas sobre quem é o Espírito Santo, como ele atua, qual é a natureza da sua missão e qual é a sua forma de agir junto ao ser humano. Que métodos ele utiliza para se relacionar e para impactar a vida do crente. Vamos então começar com João capítulo 14 e vamos ler os versos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, os versos 16 e 17. Na minha Bíblia diz assim: E eu rogarei ao Pai, diz Jesus, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. É importante nós percebermos aqui o contexto no qual Jesus estava a fazer esta afirmação. Cristo estava a poucas semanas da sua execução e estava a pouco mais de um mês, vamos dizer assim, da sua ascensão ao céu. Portanto, Jesus tinha a noção de que dentro de pouco tempo, talvez 2 meses, nem tanto, os discípulos, aquele grupo de pessoas a quem Jesus havia dedicado tanta atenção nos últimos 3 anos e meio, mais ou menos, haveriam de ficar sozinhos, sem a intercessão, sem a orientação do seu mestre. E agora então Jesus diz-lhes: Eu vou rogar ao Pai para que Ele vos envie outro Consolador. E há aqui um aspecto muito interessante. Na língua grega, existem basicamente 2 palavras para a expressão outro. Na língua portuguesa nós só temos uma, mas na língua grega existem 2 expressões para outro. Uma delas representa outro de natureza diferente. Por exemplo, eu posso dizer: eu tenho uma bola amarela e outra verde. Uma é grande, a outra é pequena. Mas existe também, na língua grega, uma outra expressão que tem que ver com outro, mas de natureza igual. Eu posso dizer em casa: eu tenho uma Bíblia de capa preta e outra menor de capa cor-de-rosa, por exemplo. Não é? Isto quer dizer que estamos a falar, diríamos assim, de coisas, aliás, de objetos que são, no fundo, semelhantes. E, na realidade, têm a mesma natureza, têm o mesmo texto, têm o mesmo significado. Portanto, aquilo que Jesus estava a dizer, vou enviar-vos outro Consolador, não é que fosse outro de natureza diferente, sim da mesma natureza, com as mesmas características e com o mesmo propósito. O que quer dizer que os discípulos não estariam a substituir
a presença de Cristo por algo de qualidade inferior. Não estariam a deixar de ter a presença do seu mestre para passar a ter um substituto que, mais ou menos como se fosse o seguinte, como se a mãe, não podendo estar com os seus filhos, designasse uma pessoa estranha para cuidar das crianças, com as quais elas não tinham afeição, com as quais elas não tinham qualquer tipo de intimidade, nem qualquer familiaridade. Não era este o caso. O que Jesus estava a dizer era: aquele que virá terá a mesma natureza, as mesmas qualidades, tem o mesmo propósito e é capacitado com as mesmas competências e as mesmas qualidades. Bom, mas há uma outra ideia que está presente aqui neste texto. Quando Jesus diz: vou-vos enviar o Consolador. A expressão Consolador na língua grega, nós não falamos grego, mas às vezes ajuda a entendermos o significado que as palavras tinham naquele tempo e na língua em que foram ditas. A palavra Consolador significa também advogado, mas tem a ideia basicamente do seguinte: o advogado era aquela pessoa que, junto com alguém, por exemplo, vamos supor uma viúva, que pela condição de ter, portanto, perdido o seu marido e tendo a necessidade de ter um representante legal que a ajudasse, que a conduzisse, que a acompanhasse no meio de tantos processos burocráticos e estranhos, este advogado era, portanto, o companheiro, o auxiliador, aquela pessoa que prestava conforto e defendia os interesses daquela pessoa desvalida pela condição em que se encontrava por ter perdido o seu marido. A condição de ser viúva era não só uma condição triste, deprimente pela perda emocional que tinha sofrido, mas agora tornava-se ainda mais intensa pelo fato de ela agora ter que andar de seca e meca a tentar resolver problemas burocráticos e no meio de toda aquela confusão. Então o advogado, no fundo, era um facilitador em termos legais, que estava ali para acompanhar a pessoa. Ora, Jesus vai lançar mão desta ideia, desta imagem, deste companheiro ou desta pessoa que de alguma forma auxiliava. Algumas Bíblias usam a expressão que Jesus haveria de enviar o auxiliador. Portanto, estava justamente em sintonia exatamente com esta ideia, ou com esta acepção da aplicação da palavra. E agora reparem numa coisa, neste contexto, um grupo de discípulos que Jesus sabia que dentro de pouco tempo estariam, entre aspas, órfãos do seu mestre. Jesus então reforça neles uma ideia. Talvez os discípulos não entendessem a implicação daquilo que Jesus estava a dizer naquele momento, mas isto era importante para eles. E em algum momento eles haveriam de recordar as palavras de Cristo e entender a mensagem que Ele lhes queria ter transmitido ou que Ele lhes queria imprimir na mente. E agora, pensem no seguinte, meus amigos. Nós, em pleno século XXI, tendo, diríamos assim, Jesus já voltado ao céu há tantos séculos, mas será que nós não nos sentimos também por vezes sozinhos? Será que não nos sentimos nós por vezes desamparados no meio de situações tão diferentes, tão bizarras como aquelas que por vezes a vida nos traz? Muitos de nós nos queixamos que nestes últimos meses, neste ano e meio mais ou menos que temos vivido de pandemia, muitas coisas fizeram a nossa vida quase que virar de cabeça para baixo. Queridos irmãos, como por vezes é necessário nós termos a noção de que existe alguém que está ao nosso lado para nos guiar por caminhos desconhecidos, por experiências nunca vividas. Mas ali está ao nosso lado o Espírito Santo, como que nos dizendo: não tenhas medo, tudo isto vai passar bem, tudo isto vai terminar de acordo com os planos de Deus. Esta era uma das grandes e importantes mensagens que Jesus queria transmitir. E hoje, nós cristãos do século XXI, podemos apegar-nos a esta imagem, podemos apegar-nos a esta verdade, porque o mesmo Jesus que nós encontramos descrito nas páginas dos Evangelhos, como sendo uma pessoa tremendamente simpática, alguém, diríamos assim, com uma grandiosa compaixão, o Espírito que veio substituí-lo, o Espírito Santo que está hoje conosco,
é exatamente da mesma natureza. Não é alguém diferente, não é um outro diferente, mas é um outro igual. É bom podermos ter o Espírito Santo ao nosso lado? É fantástico. Mas o texto continua dizendo, e vamos ver agora o verso 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E agora reparem uma coisa interessante. Jesus, no verso 17, vai reforçar justamente o significado da palavra outro. Ele diz, vocês já conhecem este Espírito. Porquê? Porque o substituto de Jesus teria exatamente a sua natureza. O modo e os métodos de ação do Espírito Santo seriam precisamente os mesmos que Jesus tinha. A própria verdade e os próprios ensinamentos que o Espírito Santo haveria de recordar na mente dos discípulos eram precisamente as mensagens que Jesus lhes tinha ensinado. Portanto, eles não iriam sentir nenhuma diferença entre a ausência de Jesus e a presença do Espírito Santo com eles. Porquê? Porque eles já estavam familiarizados. Muitas pessoas, por vezes, falam do Espírito Santo como alguém desconhecido. É verdade. A Bíblia, naquilo que fala sobre o Espírito Santo, por vezes não entra em grandes detalhes sobre o Espírito Santo. E por que não é necessário? Porque o Espírito Santo não é diferente de Jesus. Entendem? Então, nós não precisamos olhar para o Espírito Santo como uma figura enigmática, porque quando nós entendemos quem é Jesus, nós sabemos como é o Espírito Santo. Quando percebemos os métodos de Jesus, entendemos a forma como o Espírito Santo trabalha também. Mas vamos continuar vendo. Verso 26 agora. Estamos ainda no capítulo 14. No verso 26 diz: mas aquele Consolador, algumas Bíblias dizem, mas aquele Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Reparem que o Espírito Santo não haveria de ensinar verdades diferentes daquelas ensinadas por Jesus. E aqui eu gostaria de me dirigir de uma forma particular a talvez algum irmão, algum querido amigo, crente de algum outro movimento religioso que, quem sabe, tem um grande apreço pela pessoa do Espírito Santo e que na sua religiosidade depende e busca o poder do Espírito Santo. Mas há aqui uma coisa, querido amigo e prezado irmão em Cristo, que a palavra de Deus nos ensina, porque é o próprio Jesus que está a fazer esta afirmação. É que o Espírito Santo, embora tenha um ministério que seja subsequente ao de Jesus, a natureza dos seus ensinamentos não será em nada distinta ou diferente daquilo que Jesus ensinou. Se você voltar a ler comigo este versículo, vai perceber exatamente isto. Eu reforço novamente a ideia. Mas aquele Auxiliador ou aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, nós vamos ver mais adiante, daqui a instantes, um outro versículo onde esta ideia é novamente reforçada e ampliada. O Espírito Santo não virá trazer novas verdades. Na realidade, o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender aquilo que Jesus já ensinou, nos amplia a compreensão destas mesmas verdades, fazendo com que nós entendamos não só o sentido das afirmações, mas compreendendo também as implicações daquilo que Jesus disse. Querem ver um exemplo? Um dia Jesus estava reunido com um grupo de pessoas na cidade de Jericó. E havia ali várias mães com criancinhas que estavam ansiosas para se aproximar de Jesus, para que Jesus as abençoasse. A certa altura, imagino, talvez uma criancinha solta a mão da sua mãe e vai para o colo de Jesus. E de repente, todas as crianças, vendo a forma como Jesus a recebeu, todas elas foram para Jesus. Os discípulos, muito circunspectos e um tanto austeros, tentaram afastar as crianças de Jesus e afastar também as suas mães. Mas Jesus, de alguma forma, lhes disse
algo que ainda hoje, na mente de muitos cristãos e sobretudo na minha reflexão espiritual, me tem feito pensar muito. Jesus diz a certa altura o seguinte: não impeçam as crianças de vir até mim, disse Jesus, porque delas é o reino de Deus. E Jesus vai dizer algo ainda mais interessante. Ele vai dizer o seguinte: quem não receber o reino como uma criancinha, jamais entrará nela, ou nele. E agora nós ficamos aqui a pensar, o que é que significa receber o reino de Deus como uma criancinha? Que lições as crianças nos têm a ensinar sobre a verdadeira religiosidade e a real espiritualidade que Jesus quer que nós desenvolvamos? Será que não haveria algo que Jesus nos queria ensinar através da observação das crianças e da forma como elas vivem que nos possa ajudar a ser melhores cristãos? Agora repare numa coisa. O Espírito Santo, nas reflexões que nós podemos fazer sobre as verdades que Jesus pronunciou enquanto aqui esteve, de forma presencial, Jesus não só nos é recordado através da ação do Espírito Santo, como também as implicações daquilo que Jesus disse nos são desenvolvidas e aclaradas na nossa mente. E agora percebam uma coisa, meus prezados e queridos amigos, é neste sentido que Jesus diz claramente que o Espírito haveria de ensinar e de lembrar tudo aquilo que ele tinha ensinado. Bom, mas vamos avançar um pouquinho mais e vamos ver algo mais que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. No capítulo 15, estamos agora nos versos 26 e 27. João, capítulo 15, versos 26 e 27. E Jesus vai dizer agora o seguinte: mas quando vier o Consolador, algumas outras traduções dizem, mas quando vier o Auxiliador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai e testifica de mim, e vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Agora nós encontramos aqui neste versículo, entre várias ideias, uma outra muito importante. Jesus diz que o Consolador não só viria em substituição da sua presença para estar com os seus discípulos e depois com todos os outros que haveriam de aceitar Jesus Cristo ao longo dos tempos, ao longo dos séculos e das gerações, mas Jesus vai dizer que o Espírito procederia do Pai. Se nós recordarmos o que Jesus disse no capítulo 14, nós podemos perceber que o Espírito foi enviado por Jesus. Mas agora Jesus aqui diz que o Espírito foi enviado pelo Pai. O que quer dizer que o Espírito Santo não só é semelhante a Jesus, porque é da mesma natureza, como também o Pai é responsável justamente pelo comissionar, pelo enviar o Espírito Santo. O que quer dizer basicamente o seguinte: se Jesus haveria de ser de alguma forma os seus ensinamentos esclarecidos pelo Espírito Santo, a intenção e a motivação de enviar o Espírito Santo à Terra está em sintonia também com a vontade do Pai. Ora, fazendo aqui, diríamos assim, um exercício muito simples de lógica, nós podemos perceber o seguinte: se Jesus será responsável pelo envio do Espírito Santo, o Pai está na mesma sintonia no sentido de enviar o Espírito Santo à Terra para trabalhar junto com a humanidade. Ora, se o Espírito Santo está em sintonia com os ensinamentos de Jesus e o Pai está em sintonia com Jesus, logo, por inerência, por pensamento lógico, se o Espírito Santo e Jesus pensam da mesma forma e o Pai e Jesus pensam da mesma forma, o Espírito Santo e Deus o Pai pensam de que forma? De forma igual também. E aqui nós podemos perceber, sem precisarmos recorrer à grande teologia, que a divindade, composta por estas três pessoas, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, estão em sintonia, em propósito e em missão em relação ao ser humano. E agora reparem aqui uma coisa muito interessante. Jesus, no verso 27, ele diz: e vós também testificareis que estivestes comigo desde o princípio. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo teria um efeito
capacitador. Ou seja, os discípulos haveriam de, pela influência do Espírito Santo, receber uma motivação forte para poderem falar às outras pessoas a respeito de quem foi Jesus, das suas mensagens, do plano de vida que ele trouxe para o ser humano. Mas sobre este assunto nós vamos falar mais adiante. Hoje não será o tema específico deste assunto do verso 27. Passamos agora ao capítulo 16. E vamos ler os versos 7 e 8. Evangelho de João, capítulo 16, os versos 7 e 8. Jesus continua neste mesmo registro e neste mesmo contexto. Ele estava para partir para o céu, preocupado com a situação dos discípulos, não os querendo deixar com a sensação de abandono ou de orfandade. Jesus vai dizer: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E agora aqui reparem numa coisa interessante. Jesus, no capítulo 14, dá a entender, de forma muito clara, por aquilo que nós vimos, que o Espírito Santo era da mesma natureza que Jesus. Os discípulos tinham se afeiçoado de uma forma muito especial a Jesus. Mas agora, Cristo vai dizer aos seus seguidores, aos seus amigos mais íntimos, uma outra coisa especial. Ele vai dizer: olha, na realidade, vocês vão ficar a ganhar quando o Consolador vier no meu lugar. Olhem só o que diz aqui: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, ou seja, é necessário que eu vá, porque quando eu for, então vocês vão ficar numa situação melhor. Vocês vão ter o auxílio do Espírito Santo. E vamos entender porquê isto. O verso 8 vai explicar um pouco mais o sentido do verso 7. E ele vai explicar porquê a presença do Espírito Santo traz vantagens em relação à presença de Cristo. Ele diz assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A questão aqui é que a missão de Jesus Cristo não era exatamente esta, convencer as pessoas do pecado. Muitas pessoas que conversavam com Jesus tomavam consciência da sua condição pecaminosa e se arrependiam. Jesus, ao falar com as pessoas, falava-lhes a respeito do juízo e ajudava-as a perceber que, através da aceitação de Cristo como seu Redentor, elas estariam em condições, efetivamente, de enfrentar o juízo com a serenidade de quem haveria de ser salvo e de ser justificado, não pelos seus próprios méritos, não pela sua vida de obediência, mas pelos méritos de Cristo. E, como diz o texto, o próprio Jesus era alguém que, efetivamente, ajudava as pessoas a compreenderem a justiça de Cristo, que é substituta em relação à nossa própria injustiça. Mas agora a questão aqui é a seguinte: se Jesus tinha um ministério exatamente semelhante neste propósito de convencer do pecado, da justiça e do juízo, então em que sentido é que o Espírito Santo seria, de alguma forma, melhor do que a presença de Cristo? É que reparem, enquanto Jesus viveu aqui neste mundo, qual era a sua condição? Era uma condição humana. Ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Ele poderia influenciar muitas pessoas e em muitos lugares simultaneamente? Só, efetivamente, pelo poder de Deus. Mas o Espírito Santo, a partir de agora, era capaz de trabalhar na mente de muitas pessoas ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Porquê? Porque a sua ação não estava limitada fisicamente à presença física num ou noutro lugar, como Jesus, na condição humana, estava. Por esta razão, é que a vinda do Espírito Santo seria vantajosa para os cristãos e para a humanidade toda. Querem ver uma coisa interessante? Quando a Bíblia nos fala a respeito de a oração em favor de outras pessoas, eu não sei se isto já aconteceu convosco. Comigo eu já tive a oportunidade de ver isto acontecer comigo e com outras pessoas também.
Alguém que em determinado momento está a orar e a muitos quilómetros de distância, outra pessoa por quem esta primeira estava a interceder diante de Deus, sente algo diferente. Eu conheço histórias de pessoas, de mães e de avós, que ao orarem pelos seus filhos ou pelos seus netos, mesmo estando a milhares de quilómetros de distância, crianças, filhos e netos, acabaram por ter a sua condição de saúde melhorada. Pessoas que contam que em determinado momento, por estarem angustiadas, há uma ocasião em que inexplicavelmente o seu coração se enche de paz. Quem é que faz isto? Quem é que tem o poder para ouvir uma oração a milhares de quilómetros e responder a esta oração a uma distância incrivelmente grande, de uma forma instantânea e imediata? Só o Espírito Santo. Se nós formos ao livro de Atos, mais adiante vamos estudar isso, nós vamos ver que Filipe foi transportado de um lado para o outro por meio de quem? Do Espírito Santo. Bom, mas vamos continuar lendo um pouquinho mais. O verso 13 e o verso 14, ainda no capítulo 16. Diz então novamente o apóstolo, Jesus diz aqui o seguinte, reforçando as ideias do último versículo que lemos no capítulo 14. Diz o verso 13 o seguinte. João, capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E vamos parar aqui um instantinho. É interessante que Jesus várias vezes falou sobre a verdade na sua totalidade. Jesus disse, como está escrito em Mateus capítulo 5, os versos 17, 18 e 19, Jesus disse, não penseis que eu vim abolir a lei. Pelo contrário, eu vim cumprir toda a lei. E a lei toda permanecerá em vigor até o final dos tempos, porque nem um jota ou um til se deverá omitir da lei até que tudo se cumpra. E agora então vejam que Jesus menciona o Espírito Santo como aquele que ensina toda a verdade. E Jesus faz referência a isto justamente por quê? Porque ele sabia, por visão profética, por conhecimento pré-existente, que em determinado momento surgiriam pessoas que, por mais que amassem a Jesus, por mais sincera que fosse a sua forma de amar Deus, haveriam de se focar em determinadas partes da verdade, esquecendo ou descartando outras. E aqui, de uma forma muito específica, recordamos, por exemplo, a questão dos 10 mandamentos. Muitos cristãos, muitos movimentos religiosos, de forma muito clara, e acredito que com honestidade, mas acreditam na validade de 9 mandamentos, mas esquecem que o 4º mandamento também continua válido. E reparem que Jesus diz aqui justamente isto. O Espírito vos ensinará toda a verdade. E mais ainda, e ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, o Espírito Santo não só nos recorda, como vimos no capítulo 14, as verdades ensinadas por Jesus, como ele ajuda-nos a entender estas mesmas verdades e, como depois diz no final do verso 13, ele nos haverá de ajudar a entender o que há de vir. Mas o que há de vir não está já escrito na Bíblia, não está já revelado na Escritura, em livros como o livro de Apocalipse e o livro de Daniel? Sim, mas muitas pessoas dizem, mas eu tenho dificuldade de entender o Apocalipse. É verdade, existem aspectos do livro do Apocalipse que mesmo para os teólogos e para os estudiosos ainda não estão absolutamente claros. Mas é verdade também que Jesus disse que muitas profecias haveriam de ser dadas para que a sua compreensão se completasse quando? Quando os acontecimentos sucedessem. Quando os acontecimentos proféticos para os quais se apontava naquela profecia efetivamente se cumprisse. E esta é uma realidade muito importante. O Espírito de Deus também tem esta função. Ele nos anunciará e nos ajudará a entender aquilo que está a acontecer. Será que os tempos que estamos a viver não são tempos
que para os entendermos e para percebermos o seu significado e a sua implicação, não seria necessário a ação do Espírito Santo? Pensem numa coisa. O momento que estamos a viver hoje na história da humanidade deixa bem claro que Jesus ainda está há séculos de regressar a este mundo. É isso mesmo? Não. Quando olhamos para as profecias e olhamos para os noticiários, percebemos de forma muito clara que o que estamos a viver hoje, sem dúvida, é o final da história deste planeta. Não sabemos se Jesus virá dentro de 1 ano, 5 anos, 1 década ou 3 ou 4 décadas para a frente. Nós não sabemos. Mas uma coisa está bem clara. Estamos nas franjas da história deste mundo. Cada dia que passa, sem dúvida, é um dia mais próximo de vermos Jesus voltar. Precisamos ou não da ação do Espírito Santo para nos ajudar a compreender o tempo que estamos a viver? Precisamos ou não da ação do Espírito Santo para tomarmos as decisões necessárias para que a nossa vida possa ser posta em sintonia com a vontade de Deus? Já pensaram como é importante que, como cristãos, nós estejamos dispostos a alinhar a nossa vida e a nossa espiritualidade com a vontade de Deus? Porque uma das características do povo de Deus nos últimos tempos é o de serem sonolentos, mornos, por vezes até indiferentes diante das realidades. E esta é a razão pela qual o Espírito Santo terá uma missão muito importante no processo de despertamento dos cristãos nos últimos tempos, antes da vinda de Jesus. E agora reparem numa coisa interessante. Tudo isto que vimos aqui está, desde há cerca de 2000 anos atrás, apresentado de forma clara, através das palavras de Jesus, referindo-se ao ministério do Espírito Santo. O verso 14 conclui dizendo: "E Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar." E aqui, queridos amigos e prezados irmãos, se existe algo que é central nesta mensagem apresentada por Jesus a respeito do Espírito Santo, é a compreensão de que a verdade haverá de ser esclarecida pelo Espírito Santo no coração daqueles que são sinceros e daqueles que buscam honestamente conhecer a vontade de Deus. E talvez neste momento alguém que nos esteja a assistir aí em sua casa, no seu telemóvel, no seu tablet ou atrás do seu computador, talvez você esteja, querido amigo ou prezada amiga, em busca sincera da verdade. Talvez você tenha experimentado visitar várias igrejas, estado em vários movimentos religiosos. Mas uma coisa, gostaria que você entendesse, não porque é a minha palavra ou porque são as minhas afirmações, mas porque é a palavra de Deus, querido amigo e prezada amiga. Se você no seu coração tem o desejo sincero de conhecer a verdade, pois deixe que o Espírito Santo lhe vai mostrar. E haverá de a conduzir, prezada amiga, ao conhecimento e à compreensão da verdade tal qual foi ensinada por Jesus. Porque esta é a palavra e a promessa de Cristo. Que o Espírito Santo não acrescentaria nem retiraria nada à verdade, mas que ajudaria você e a mim a compreendermos realmente o que Deus deseja para nós. E eu louvo ao Senhor de uma forma muito pessoal, porque o Espírito Santo é, sem dúvida, esta pessoa que, quando nós abrimos a Bíblia e com honestidade suplicamos a sua ação na nossa mente, Ele nos esclarece, Ele torna claras e transparentes as verdades bíblicas, de forma a que elas assumem um brilho especial na nossa mente. E quando nós estudamos a Bíblia, suplicando com franqueza e com honestidade a ação do Espírito Santo, Ele nos vai esclarecer, Ele vai impressionar a nossa mente e o nosso coração, levando-nos à consciência da nossa pecaminosidade, apontando-nos a justiça de Cristo, mas mostrando-nos que, através da justiça de Cristo, no juízo divino, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque o Espírito de Deus é assim.
Ele atua na vida do crente com este mesmo propósito. Por isso, querido amigo, louve a Deus pelo fato de que hoje você e eu temos a fantástica ação e ministério do Espírito Santo na nossa vida, que faz em nós coisas maravilhosas como nos confortar, nos acompanhar no meio do mundo difícil em que estamos e também nos guia na compreensão da verdade. Nas próximas semanas, nós vamos ter a oportunidade de perceber algo mais que a Bíblia nos ensina a respeito da ação do Espírito Santo. Sobretudo, na dura e dificílima tarefa de lutar contra os nossos defeitos de caráter, no processo de santificação, de transformação do nosso ser à semelhança de Jesus Cristo. Mas este é um assunto para os nossos próximos encontros. Que Deus o abençoe e que Deus nos conduza, ajudando-nos a entender a preciosa companhia e auxílio do Espírito Santo no conhecimento da verdade. Que Deus seja consigo, prezado amigo e irmão. Que Deus nos abençoe com a doce presença do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração. Amém.